Fala galera, Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, resenha da Massa 95. E a situação muito complicada do Atlético hoje provavelmente vai ser polêmico, vai ser assim, eu tentando achar uma coisa legal, na verdade tentando não, eu achei pontos importantes na coletiva do Levi para se levar em consideração, para sentar e fazer uma autocrítica como torcedor, como imprensa e principalmente como diretoria. E isso é uma abordagem diferente, não é passar pano, não é... Eu sou fã do Levi, sempre falei isso aqui, mas também estou puto com ele, acho que ele está insistindo com alguns erros, e só que não posso dizer que a entrevista dele foi péssima, porque eu de fato não achei. E isso provavelmente é um caso para a turma que vigia a atleticanidade dos outros, e lá no Fael mandar mensagem, falar para tirar o Rainer porque não concorda comigo. Assim como um monte de gente, depois de derrota do Atlético, vem me encher o saco, me cobrar como se eu tivesse culpa por pedir coisas que eles não concordam. Ou seja, eu peço como solução, no meu entendimento, para o Atlético algumas coisas que nunca aconteceram, mas quando perde, a culpa é minha. Então, assim, o cara não consegue entender que eu também estou tão puto quanto ele com a derrota, eu também estou tão contrariado quanto ele, porque o que eu quero que acontecesse não acontece, ninguém implanta as minhas sugestões, só que ele não concorda com as minhas sugestões. Isso dá o direito dele fazer uma ligação totalmente improvável de que o que eu sugiro e não acontece é o motivo pelo qual o Atlético perde. É coisa de retardado, crianção. Mas eu falo para a maioria que é torcedor, que está puto, preocupado, e que sabe debater, sabe trocar ideia, mesmo não concordando com o que eu falar aqui, porque a entrevista foi polêmica, foi bem discutida, e muita gente levou em consideração só o momento atual, e eu acho que ele falou de muito mais do que só o momento atual do Atlético. Aliás, ele falou muito pouco sobre o principal questionamento, que é o time atual, as atuações, a forma como ele tem jogado. Eu acho que ele falou de coisas que são importantes, mas para um contexto mais amplo, para os últimos anos do Atlético, até para os próximos anos do Atlético, talvez. Ele falou de Atlético e pouco de time, da situação do time que joga na Libertadores em 2019, e quando falou desse time, falou muito mal, inclusive. Então vamos lá. Na minha opinião, o Atlético tem sido, nos últimos anos, uma gambiarra, uma sequência de tentativa e erro. Por definição, em qualquer situação, eu acho muito mais inteligente, muito mais econômico, muito mais provável de dar certo você parar e planejar e fazer do jeito certo. Não quer dizer que o jeito certo vai dar certo logo de cara, pode dar errado no momento, no começo. E aí, quando veio o Sérgio Sete Câmara assumindo a presidência do Atlético, falando, olha, tem um diretor de futebol, quem fala sobre futebol é ele, eu apoiei, mesmo que muita gente não gostasse do Alexandre Galo desde o início, eu apoiei, falei, pô, atitude correta, pode ser com um cara errado, mas a atitude é correta. O presidente querer entender de futebol vai dar merda, já deu merda, se continuar, vai continuar dando merda. E aí ele falou, olha, quem cuida do futebol é Alexandre Galo. Eu falei, beleza, atitude correta. Não quer dizer que o Alexandre Galo é bom pra caralho, nunca falei isso. Mas também não critiquei previamente, como muitos fizeram. Enfim, sou passa-pano. E aí, agora a situação voltou ao que era antes. O Marques, que não é um diretor de futebol, não tem estrutura para ser um diretor de futebol. Ele é um cara que vai no mercado, é um cara que conhece do ambiente do Atlético, é um cara que provavelmente tem proximidade, tem tato para conversar com os jogadores. Ele deveria ser um gerente de futebol, um subdiretor, alguém entre o time, elenco, Levi e a diretoria de futebol e a presidência. Ele não é um diretor de futebol. Um diretor de futebol é um cargo muito superior, com atribuições muito maiores que essa. Enfim, o Atlético continua na tentativa e erro. E isso sempre vai dar merda. Provavelmente não vai dar certo, não vai dar título, não vai dar disputa de título, pretensão de título tão cedo. Porque é uma questão de tentativa e erro. E aí, a coletiva do Levi, primeiro tem a parte em que tem uma galera, e talvez a mesma parte da torcida que é vigia de atleticanidade dos outros, acha que é mais torcedor,
A atleticana é ciumento mesmo, né? A gente é ciumento, a gente acha que o Galo é nosso, tem que ser do meu jeito e tal. Mas tem uma galera que é muito chata e aí eles ficam vigiando quem é que tá fazendo pergunta boa, quem tá fazendo pergunta agradável, quem tá fazendo pergunta que deixa o cara em maus lençóis e tal. E isso não tem absolutamente nada a ver. A minha opinião, para tudo, para imprensa, política, para entrevistador de celebridade, eu quero conteúdo, velho. Eu quero, tipo assim, dar um exemplo, bom exemplo, o Léo Gomide. O Léo Gomide faz perguntas que o treinador pode não concordar, pode apelar, como fez o Oswaldo, ou pode dar sinais, como o Levi faz, porque o Levi é um velho que não admite os erros dele. O Levi falou, quando, se não me engano, foi o Igor que fez uma boa pergunta, ele falou, eu não quero falar sobre isso, posso até concordar, mas e daí? Tipo assim, o cara está admitindo que a pergunta faz sentido, que o repórter tem razão e ele não quer criar provas contra ele mesmo, né? Mesmo no jurídico, criminalmente, uma pessoa não é obrigada a gerar provas contra si. Então o cara fala assim, olha, eu não quero me enrolar diante de vocês, diante de toda a torcida, falando sobre isso. Ou ele pode realmente ter uma justificativa técnica e discutir com um cara igual o Léo Gomide, por exemplo, que sempre faz perguntas muito inteligentes. É isso que eu quero. Eu não quero perguntas que incomodem porque incomoda. O que isso adianta? O que adianta uma pergunta que representa a raiva do torcedor e simplesmente não informa nada sobre o time? É aquela pergunta dos 3 volantes. E aí o que o Levi fez? Olha, isso é um erro de cálculo seu. Não tem 3 volantes. Você pode, na minha opinião, né? A gente pode discordar da titularidade do Elias, eu discordo. Pode dizer que o Elias está muito mal, e eu acho que está. Mas 3 volantes é uma reprodução de texto de torcedor, que não entende. Cara que trabalha no futebol tem que entender mais, velho. É isso que eu penso. Então, quer ficar indo lá lacrar, quer ficar indo lá incomodar, fazer pergunta, não, deixei sem resposta? Pra quê, velho? Se a pergunta não for inteligente, não acrescenta nada, não informa nada. Né? O cara respondeu ou não é irrelevante, é só para incomodar? Não acredito nisso. Então, a minha opinião é que não teve quase nenhuma pergunta que fizesse o Levi falar sobre o time. E quando ele fala sobre o time, ele, pra mim, foi muito mal. Ele justifica o Patrick, os 10 anos do Patrick, erro. 10 anos do Patrick foi uma sequência de erros, o atleta tem feito um monte, não é só o Patrick. Então, não justifica, Levi. E o Xará, se for olhar os números do Xará, o Xará tinha que ser titular quando saiu do time, o time parou de fazer gol, o Ricardo Oliveira ficou isolado. O Elias é um ótimo jogador e eu concordo com o Levi, mas se o Levi mesmo sempre reivindica os números dos jogadores, mantém o Elias, há uma incoerência. E aí quando ele fala que o Xará está fora e o Elias está dentro, pelo histórico, ele está sendo totalmente incoerente com o discurso dele de que jogador é número. Então, o único momento em que o Levi falou do momento atual foi isso, e ele foi muito mal. Por outro lado, nas entrelinhas, ele falou o tempo todo de 2 mudanças, 3 mudanças. O time tem que ser mantido, mesmo na fase ruim, no máximo 2, 3 mudanças. E aí, eu que tenho um pai rabugento, um velho rabugento que não admite erros, já percebi logo de cara que ele iria fazer 2 mudanças no time. E ele provavelmente vai fazer. Então, quem está analisando mesmo, preocupado com o time, percebeu que ele falou o tempo todo em 2 mudanças. E aí eu imagino que seja o Elias e o Patrick entre o Guga e o Xará. Eu imagino que seja isso. E, enfim, foi só isso que ele falou sobre o time atual. Foi uma entrevista muito pobre, porque as perguntas também foram lacradoras e só para fazer o treinador ficar em maus lençóis, e isso para mim não é informação. Não é papel de jornalista, mas eu não sou jornalista, né? Então, como o Fael diz, eu não posso sentar na cadeira de jornalista. Falo como consumidor, não tenho interesse nenhum em ver o entrevistado incomodado. Quero ver o entrevistado sendo obrigado a falar de forma clara sobre as convicções dele no time. Só isso, velho. O cara vem com um papo de 3 volantes, aí você dá uma corda pro treinador falar, você é doido, 3 volantes? O papo é esse, você tá repetindo, você é um cara profissional, devia entender muito mais de futebol do que torcedor, pra você ficar aqui querendo representar torcedor, né? Então, enfim. Uma parte boa que eu acho que teve, sim. Teve uma parte boa. Essa parte aí dos números é um gancho para um problema do Atlético, que eu já falei aqui, é a ausência de um departamento de futebol, que é onde eu falo que o Marques não é diretor de futebol, ele não tem o tamanho para chegar no Atlético e falar, quero criar uma estrutura aqui de futebol
inclusive nessa estrutura tem uma comissão técnica fixa de análise de desempenho e várias outras, mas análise de desempenho é uma, e que vai auxiliar o treinador que se importa com o número ou que não se importa. Se o treinador não se importa com o número, tem uma análise de desempenho lá que vai falar com ele, olha aqui, você precisa prestar atenção nesses números aqui. E aí é onde o Levi erra com o Xará e erra com Elias, e talvez a percepção dele esteja errada, com certeza está, né? Mas eu não acredito que tem alguém que o auxilie nisso. Então fica totalmente dependente da percepção dele. E aí aquela discussão que o diretor de futebol tem que interferir no trabalho técnico, na minha opinião tem, ele é o chefe do técnico. Então fica parecendo que o cara de nível hierárquico inferior, o treinador, é o dono do departamento de futebol, ninguém pode interferir no trabalho, ele tem que poder interferir. E nesse caso aí, o Levi está fazendo uma leitura errada do Xará e do Elias, e não tem ninguém que vá falar com ele, olha o que você está falando, olha o que você está fazendo, você está fazendo uma mudança no time que prejudicou pra caramba. Não tem. Né? Então, qual a parte boa da entrevista do Levi? Que para mim é um recado principalmente para a diretoria. O Levi falou uma coisa fantástica sobre imprensa e torcida, que é essa parte de gostar demais de crise, né? É a torcida que está sempre contra, a galera que está sempre querendo motivo. Eu não sou desses, eu reclamo do que eu acho que eu devo reclamar e dando uma sugestão, porque o objetivo não é criar a falar que eu tô certo, o time tá tudo errado, o clube tá errado, o treinador tá errado. Não, o objetivo é melhorar o time, que eu gosto, que eu amo, é o Atlético ficar maior e melhor. Mas tem uma galera que gosta de estar sempre contra, sempre vigiando, sempre lá fiscalizando tudo. E o Levi falou isso, né? Falou, gostem mais do Atlético, vamos gostar mais do Atlético, porque isso causa uma pressão que às vezes tem que passar e é desnecessária, porque é um momento que no futebol é normal demorar para funcionar alguma coisa. E a imprensa, aí eu nem julgo, porque a imprensa, mesmo tendo muito atleticano, isso para mim é um prejuízo, o atleticano fica mais livre para falar muito mal do Galo, e a torcida do Cruzeiro bate lá, o Guilherme Mendes, os caras do Cruzeiro fizeram uma pressão enorme falando que toda a imprensa atleticana, e agora os jornalistas atleticanos ficam tudo com o cu na mão, porque a torcida do Cruzeiro pega pesado. Como ele é atleticano, ele sente muito mais a vontade em bater no Atlético o tempo todo. Imprensa quer conteúdo. Eu entendo isso perfeitamente. Então a crise é muito mais, vamos dizer assim, lucrativa, mas não estou falando, nossa, que péssimo. Não, é o trabalho dos caras. A crise é muito mais lucrativa, muito mais interessante. Então o que o Levi fala, para mim, serve para torcedores de imprensa, mas é uma coisa clara. A gente não pode ficar valorizando todos os péssimos momentos do Atlético, momentos ruins, dificuldade, e não deixar, por causa disso, os momentos bons chegarem. Né? Eu falei no Resenha da Massa 90, e o exemplo que ele deu dos filhos, né, se um momento ruim te faz desistir do jogador, do treinador, eu imagino que você faz com seu filho. Eu falei isso no Twitter, mas no Resenha da Massa 90 eu falei sobre uma árvore. Você tem que esperar o tempo necessário para as coisas funcionarem. Uma árvore você não corta porque não deu fruto em 6 meses. Você nunca vai ter, se você ficar fazendo isso. Enfim, a outra coisa muito importante que ele falou, mas é muito importante, é sobre saber passar. Ele usou o termo tiroteio, que é até bem feliz no momento, mas talvez está no subconsciente do cara, né, essa situação toda aí, né, notícias do país, do mundo. Mas ele quis dizer assim, se você não souber passar por um momento difícil para sair da Libertadores, ele falou isso, e eu concordo. Lógico que eu não quero que saia da Libertadores, mas eu entendo e concordo. Se você não souber sair da Libertadores esse ano, e mesmo assim manter um trabalho para chegar no ano que vem melhor, você nunca vai ganhar a Libertadores, você nunca vai ganhar nada. É sobre saber passar pelo momento ruim, difícil, que é necessário para você alcançar o momento bom, o alto nível, a disputa de título. É a mesma coisa, né, da arvorezinha, da criança. Você tem que saber o tempo que a coisa demora para acontecer, e não quer dizer que eu concorde com o que o Levi está fazendo. Eu só estou falando que isso, principalmente, é um recado para a diretoria. A diretoria, né, historicamente, o Calil pai e o Calil filho chamava a torcida de monstro. Tem que atender o monstro. Isso é um absurdo, isso está errado. E agora, principalmente com rede social e um monte de imprensa bem mais ativa,
A pressão está maior, e se você ficar cedendo a pressão de torcida que está preocupado com o momento do time e não tem visão de longo prazo, você como diretor, né, de futebol, ou presidente que acha que não precisa de diretor de futebol, nunca vai desenvolver um bom trabalho, porque você vai sempre obedecer à torcida. No momento ruim você interrompe o trabalho e recomeça do zero. Então essa parte da entrevista do Levi, para mim, foi ótima, importante, necessária para uma autoavaliação. Em alguns momentos da torcida, em alguns momentos da imprensa, não espero muito, mas em alguns momentos da diretoria. O Levi passou vários recados importantes que não tem a ver com o momento atual do time. Quando ele falou do momento atual do time, ele deu a entender que teriam duas mudanças, não quis admitir, e falou bobagens